3, 2, 1. Gravando. Olá, mulher! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento que você está ouvindo esse vídeo, que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é o segundo dia desse devocional em vídeo. Se você for rolar a barra aqui no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeos, um monte de devocionais, mas uns vídeos estáticos. E eu disse que a partir do devocional de número 217, que é Chegou o Tempo de Romper, eu comecei a fazer os devocionais em vídeos. Então, se você está me ouvindo no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor e outras plataformas onde é distribuído o meu conteúdo, você pode vir aqui no YouTube e você pode também me assistir. Você pode ver a minha cara, criatura. Você pode me conhecer e você pode me ajudar a compartilhar esse vídeo, a comentar, deixar o seu like aqui para que mais mulheres possam ser alcançadas pelo reino. Ei, deixa eu te falar algo, quero te pedir de todo o meu coração para que você possa se inscrever aqui no meu canal, se você não é inscrito ainda, e que você ative as notificações para que você possa receber todos os dias, de segunda a sexta, o meu devocional que todos os dias eu disponibilizo aqui para você. Curte, compartilha, comenta e assina esse canal que vai bênção na sua vida. Deixa eu te falar algo. O meu desejo é que essa palavra de hoje ela possa impactar de tal forma a sua vida que você entenda genuinamente o significado de estar aos pés da cruz, de estar ao lado de Jesus, que você possa entender o que é caminhar com Jesus, que você possa entender o que é viver com Jesus, que você possa entender como é a vida ao lado de Jesus. Ela estava lá. Ei, Deus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ler juntas o livro de João, lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o quarto dos Evangelhos. João, capítulo 20, verso 16. Vou dar 5 segundos para você pegar a sua Bíblia física ou digital para que nós possamos ler juntas. João, capítulo 20, verso 16. Na minha versão fala assim: Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Sabe, querida, nesse cenário que nós lemos aqui, estava acontecendo uma confusão. Como a gente fala aqui no Nordeste, era um pipoco só. Estava acontecendo algo bastante inusitado. Os apóstolos estavam dispersos, Pedro havia negado ao mestre, Judas o havia traído, Jesus estava morto já há 3 dias, mas Maria Madalena estava lá. Eu não sei você, mas eu amo Maria Madalena. Pensa numa criatura que me ensina. Pensa numa mulher que eu honro e admiro. Você conhece a história de Maria Madalena? Ei, eu te encorajo a conhecer, pois certamente nós temos muito a aprender com Maria Madalena, uma mulher que foi uma verdadeira protetora, cuidadora do Mestre Jesus, uma mulher que o honrou até a morte. Para mim, Maria Madalena foi uma mulher muito corajosa, ousada e delicadamente carregada de amor. Maria Madalena foi de verdade uma mulher torre de força. Ela simplesmente não aceitava que tudo iria terminar daquele jeito, com seu amado Mestre Jesus morto. Ela sabia o que Jesus havia feito por ela, mas não só sabia, como reconhecia e honrava tudo aquilo que ele tinha feito por ela. Uma mulher que foi desprezada por todos. Ela foi ex-habitação de 7 tipos de demônios, agora transformada, liberta e curada. Todos estavam desanimados, mas ela estava lá.
Sabe, querida, quando estamos envoltas à crise, os sentimentos nos entorpecem, as emoções muitas vezes tomam conta de nós. Maria Madalena havia andado de pertinho com seu Rabboni, mas a tristeza, somada ao sentimento da perda de alguém tão amado, não a permitiu reconhecê-lo no primeiro momento. Mas ela estava lá. Mas ele sabe o seu nome. Em meio a quase 8 bilhões de pessoas ao redor do planeta, ele sabe exatamente como atrair a sua atenção. Só ele tem as palavras de vida, as respostas desejadas. Só ele tem o refrigério para toda dor. Só ele tem a paz que ninguém mais é capaz de dar. Só ele tem a cura para as nossas dores. Só ele tem as respostas que universidade nenhuma pode nos fornecer. Só ele sabe nosso nome e sobrenome. E ele a encontrou em meio a um turbilhão de emoções. Assim que a chamou, tudo mudou. Maria Madalena teve o privilégio de ser a portadora das boas novas, a primeira evangelista, a primeira a declarar a mensagem central de toda a palavra. Ele ressuscitou. Isso porque ela estava lá. Ei, Deus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. A Bíblia nos diz lá no livro do Tiago, capítulo 1, verso 17. Se você quiser abrir para ler ou se você quiser tomar nota, eu amo esse verso porque ele fala assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Dizer que Deus não muda, mulher, significa que Ele permanece sempre o mesmo. Você entende isso? A Bíblia diz que Deus é imutável porque o seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas jamais sofrem qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de variação. Então, a imutabilidade é uma das qualidades de Deus. Querida, saber que Deus não muda deve ser sempre um motivo de grande conforto e segurança para mim e para você, pois é a prova de que a sua confiança está depositada sobre aquele que é inalterável, que é inabalável. Deixa eu secar o meu olho aqui porque eu acho que já chorei aqui, criatura, já chorei, já tô borrando a minha maquilagem. Sabe, mulher, a graça de Deus não está sujeita à variação. Seu propósito redentivo não pode ser alterado. Mas tem algo que você precisa saber. Deus precisa que estejamos lá, como Maria Madalena estava, para respondermos quando Ele nos chamar. Ei, mulher, você estará lá quando o Mestre te chamar? Ei, Andréia, ei, Camila, ei, Jéssica, ei, Sabrina, ei, Patrícia, Eduarda, Maria, Adriana, Kátia, Stephanie, Alessandra, Eliane, Giovana, Ana, Karina, Magda, Edna, Rita. Você estará lá quando o Mestre te chamar? Esteja onde Jesus está. Ei, mulher, você é forte e corajosa, você é uma torre de força.